Bom, pessoal, queria desejar boas-vindas a todos vocês aqui no canal da Editora Minema e mais boas-vindas ainda ao Robert Debrowski, que está aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Robert. Obrigado, Gabriela. A gente vai conversar hoje sobre as Odes Olímpicas do Píndaro, estou aqui com a obra. E, enfim, estou muito animada, essa obra que foi finalista do Prêmio Jabuti, né, no ano de 2024. Então, mais uma vez, queria te agradecer, Robert, pela gentileza, por poder estar aqui conversando um pouquinho com a gente. E eu queria já começar, né, pedindo para você falar um pouco sobre essa obra, como que foi a estrutura da obra, para depois a gente chegar no processo de tradução. Legal. Queria agradecer o convite, né, a você, Gabriela, o Felipe, né, o Marcelo, o pessoal da editora fez um trabalho incrível aí nessa edição do Píndaro, ficou muito bonita, né? Muito legal mesmo, então queria agradecer isso. Bom, o Píndaro é um poeta, né, um dos 9 líricos canônicos, digamos assim, da Grécia Antiga. Nasceu por volta de 520, né, na cidade de Cinocéfalas, em Tebas, né, e compôs uma obra poética bastante extensa, assim, né, muito embora a gente tenha só o livro de Epinícios e alguns fragmentos, o Píndaro compôs 17 livros, né, de poesia. E assim, o que é um livro de poesia na Grécia Antiga? É um rolo de papiro, né? Então, por exemplo, as Odes Olímpicas, que acabaram de ser publicadas agora, elas eram um livro de poesia, né? Então, todas as Odes Olímpicas constituíam um livro. Tá? E o Píndaro foi o poeta mais celebrado da antiguidade, né? O príncipe dos poetas. E desses 17 livros dele, foram preservados na sua quase integralidade, foram preservados os 4 livros de Epinícios, né, que são as Odes Olímpicas, as Odes Píticas, as Odes Ístmicas e as Odes Neméias. E aí depois, por meio de uma transmissão indireta, a gente tem fragmentos dos outros livros, né? Mas a principal obra do Píndaro são os livros de Epinícios. E aí o que são Epinícios? Né? São poemas que celebravam a vitória de atletas ou de tiranos, né, de reis e de tiranos, nos Jogos Panelênicos da Grécia, que eram 4. O mais famoso deles era os Jogos Olímpicos, tá? Depois os Jogos Píticos, depois os Ístmicos e depois os Neméios. Então, para cada um desses 4 jogos, o Píndaro compôs algumas odes, né, que celebravam atletas vencedores nessas competições. Tá? Então, daí vem o nome dos livros, Odes Olímpicas, Odes Píticas, Odes Ístmicas e Odes Neméias. Tá? Então, basicamente, esse foi o Píndaro. Pois e assim, já entrando um pouco nesse contexto histórico, né, eu sei que a gente não tem muitos dados biográficos do Píndaro, mas o que a gente pode, o que você poderia dizer um pouco mais sobre quem foi esse poeta e essa relação, e aí já entrando de novo no contexto histórico, das próprias Olimpíadas, que a gente, né, enfim, tem essa associação, mas que o esporte era visto de uma forma muito diferente. Isso. A gente não sabe praticamente nada da vida do Píndaro. A gente tem algumas vidas, né, vitae em latim, então a gente tem algumas vidas, mas que são relatos da vida do Píndaro, né? Mas elas são bastante contraditórias. Então, por exemplo, muitas vezes elas dão o nome do pai, dão 2 ou 3 nomes para quem teria sido o pai do Píndaro, né? 2 nomes para quem teria sido a mãe, né? Que ele teve uma esposa também, cujo nome também é disputado. E aí o que mais certo, assim, que a gente tem acerca da biografia do Píndaro, né, é que ele tinha um irmão chamado Erótion, que foi pugilista e provavelmente também lutador da pali. A pali era uma espécie de luta greco-romana, né? Era bem parecida com a luta greco-romana, diferia em alguns aspectos técnicos, assim, né? Mas eu prefiro chamar de pali porque era diferente da atual luta greco-romana.
né? Mas era bem parecido. Né? E nós sabemos que, não sabemos se ele teve irmãs, mas sabemos que ele teve 2 filhas também, que ele morreu em Argos por volta dos 75, 80 anos, né? Foi lá cremado e as cinzas dele foram trazidas de novo para Tebas. Que ele foi um poeta extremamente piedoso, né? No sentido de que tinha muito respeito pelos deuses, tinha uma ética, né? Uma moral religiosa muito forte, que aparece muito na poesia dele, né? E que ele foi honrado, depois da morte dele, pelo sacerdote do templo de Delfos, que ainda em vida, na verdade, ele tinha recebido a honraria de poder participar dos banquetes que aconteciam no templo de Delfos, né? Porque os gregos, quando eles sacrificavam um touro, por exemplo, né? Ou um carneiro, alguma coisa assim. Essas carnes, elas não eram desperdiçadas, né? Uma parte era separada para os deuses e a outra parte era servida num banquete para algumas pessoas importantes e tal. E o Píndaro recebeu a honraria, então, de sempre poder participar desse banquete. E depois da morte dele, sempre que o sacerdote ia fechar o templo, ele dizia que o poeta Píndaro se junte no banquete junto com o deus. Né? E o deus era Apolo, e essa foi uma tradição que continuou até o desaparecimento do próprio templo. Né? Então ele foi muito famoso, né? Muito celebrado. Tanto que ele é o poeta que tem a obra mais bem preservada. Né? No contexto histórico, o que foram os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos foram os jogos mais antigos da Grécia Arcaica, né? Começaram por volta do século 8 a.C. A gente tem ali no site de Olímpia fica noroeste da Grécia, né, lá para o lado da Itália, e ali naquele sítio de Olímpia a gente tem indícios de culto desde pelo menos o século XI, né? Então, o século XI é 1000 anos antes de Cristo, né? E provavelmente as Olimpíadas já estavam sendo realizadas alguma espécie de jogos, ou pelo menos algum tipo de culto em honrar Zeus, que era a deidade patrona ali, e que era a deidade que era homenageada nos Jogos Olímpicos, era Zeus, daí também a importância dos Jogos, né? Já se tem um culto ali a Zeus desde o período helênico tardio, assim, então 2.300 anos antes da Era Comum, né? Então realmente um sítio arqueológico muito antigo. Mas os jogos, as primeiras evidências de Jogos Olímpicos e as primeiras datações feitas pelos próprios gregos são por volta da segunda metade do século VIII. Né? Então, 750, 780, por aí. Né? E o que esses Jogos Olímpicos eram realizados a cada 4 anos, e eles constituíam de uma série de provas, né? Que variavam, que a gente chama de o programa, né? Então, o programa de provas. Então, quando eu falar o programa, são essas provas aí, né? Quais eram elas? Corrida de cavalo, né? Montado a pelo, né? Corrida de carruagens, né? Pugilato, arremesso de disco, arremesso de dardo, salto, né? A pali, que era essa luta greco-romana, né? Estou esquecendo de algum. Acho que isso, principalmente. Né? Mas ao longo ao longo dos séculos, o programa olímpico teve várias provas que foram tiradas do programa, depois voltaram. Né? Então, não é o núcleo duro ali mesmo dos jogos eram as corridas hípicas, as corridas de cavalo, né? Que participavam, sobretudo, pessoas com muito dinheiro, então reis, tiranos, né, magnatas da Grécia, como Alcibíades, no período mais tardio já, né, e as provas pesadas, digamos assim, as provas de luta, né, o pugilato, o boxe, a pali, né, o pancrácio, que eu não havia mencionado, o pancrácio, que era uma espécie de vale-tudo, né, e as provas mais leves, que eram arremesso de disco, arremesso de dárdaro, salto,
Então, esse era o núcleo duro, assim, das provas, né? Agora, o que os jogos antigos tinham de diferente dos nossos jogos? Principalmente o aspecto religioso, né? Os jogos aconteciam dentro de um festival de culto a Zeus Olímpico, né? Então, essa dimensão religiosa, ela era bem presente, aparece muito nas odes do Píndaro, né? E ela é o que mais diferencia assim, os jogos da antiguidade, das Olimpíadas da antiguidade, das Olimpíadas modernas, porque as Olimpíadas modernas são um evento completamente secular, né? Então não tem nenhum caráter religioso ali. Mas por incrível que pareça, assim, não tem um caráter religioso oficial, né? Mas a gente sempre vê os atletas ali rezarem, se benzerem e tal, pedindo para, né, pedindo proteção para vencerem e tal. Então, assim, muito embora não tenha essa dimensão religiosa, ainda faz parte até hoje dos jogos, né? Porque a vitória, como o próprio Píndaro fala nas competições, né? A vitória, ela não basta ter talento para você ter vitória, tá? Você tem que ter sorte, né? A Tüche, que ele fala, e você tem que ter o auxílio de um Deus, né? Então, por melhor que você seja, e isso vale até hoje, né? Você pode ser um atleta excelente, você pode estar no topo da sua carreira, mas de repente no dia da prova você não está bem, acontece alguma coisa, você pode se lesionar, né? Então o destino, a sorte, ela sempre tem um papel muito importante para a vitória ou para a derrota do atleta, e isso continua até hoje, né? Uma outra coisa que é bastante diferente dos jogos de hoje, né, das Olimpíadas modernas, é que os atletas competiam nus, né? Então, se a gente for olhar nas representações vasculares, ou seja, naqueles vasos que estão hoje coletados nos museus, né, a gente vai ver que os atletas estão sempre nus, né? E até mesmo por isso, né, porque havia uma questão de também, nos jogos antigos, de um culto à vitalidade e um culto à juventude que era representada por Zeus, já que Zeus é o deus da fertilidade e da vida, né, da pujança juvenil eterna, né? Então havia essa questão da masculinidade, né? Então havia essa questão aí que que, que influenciava que os atletas competissem nus, né? E aí as mulheres eram proibidas de participar nos jogos masculinos, né? E inclusive por algumas mulheres terem se disfarçado de homem para tentar assistir os jogos, inclusive uma muito famosa que eu conto no livro, né, na introdução, uma das mães a esposa, melhor dizendo, do Diágono de Rhodes, que é celebrado na Olímpica 7, e que se disfarçou de homem para levar o filho do Diágora para competir. Ela se disfarçou como se fosse o treinador dele, né? E aí, quando o filho ganha, ela salta a cerca que separava o espaço dos treinadores da arena, ela salta, e aí quando ela salta, ela revela que ela é mulher, né? Porque ela acaba sendo descoberta. E aí os juízes, então, instituem, né, essa ordem de que até mesmo os treinadores precisavam se apresentar nus no estádio. Até então eram só os atletas, mas depois desse evento da Calipátera, ela chamava Calipátera, depois desse evento da Calipátera, até mesmo os treinadores precisavam se apresentar nus. No entanto, antes dos Jogos Olímpicos, havia uma competição feminina, havia uma competição para as mulheres que se chamava os Jogos em honra à Hera, né? Porque ali o sítio de Olímpia, ele surge como um santuário de Zeus e de Hera. Tanto que o templo mais antigo de Olímpia, na verdade, é o templo de Hera, é o templo de Hera e de Zeus. E as responsáveis por manter o fogo olímpico ali aceso, cuidar do santuário, eram as sacerdotisas de Hera. E até hoje, se vocês forem ver lá,
a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos são as mulheres que acendem a chama, elas estão ali como se fossem sacerdotisas de Hera, né? Então, antes dos Jogos Olímpicos masculinos, havia uma competição de mulheres, né? Com provas de corrida, não havia prova de lutas, pelo que a gente sabe muito pouco desses jogos, né? Mas pelo que a gente sabe, havia prova de corrida, havia prova de salto, havia provas de ginástica em geral, né? E as mulheres eram coroadas, como os homens também e tal. Enfim, a gente sabe muito pouco desses jogos, porque a gente sabe que a condição da mulher na sociedade grega arcaica, como em várias outras sociedades antigas, né? E nem tão antigas assim, diga-se de passagem, ela era marginalizada, né? Então, não participavam dos registros históricos, ninguém escrevia sobre, então a gente sabe muito pouca coisa sobre esses jogos, infelizmente. E é interessante que, pensando assim, até um pouco do que você comenta antes mesmo da gente falar sobre a competição atual, até chegar no momento de uma pessoa se tornar um atleta e competir hoje, já é muito diferente dessa noção grega, né? Que desde o início sempre era instaurada a ideia de juventude, de preservação do corpo, de culto ao corpo e à beleza, como que sempre o esporte já era totalmente um viés de competição, é muito mais sério do que a nossa visão moderna de lazer, e aí se der certo, vai seguir para se tornar de fato uma competição e ter todo aquele rigor, né? É bem diferente. Isso, no século XIX, né, eu até falo isso na introdução, no século XIX, os ingleses começam a codificar a participação das pessoas nos jogos atléticos, né, nos jogos esportivos. Tá? E eles criam essa noção de esporte, tanto que a palavra para esporte em português vem do inglês, sport. Tá? Mas qual que era a preocupação dos ingleses? Né? No momento em que a Inglaterra começou a se industrializar e começou a surgir uma classe média, né, começaram a surgir pessoas com poder aquisitivo semelhante a dos nobres, a da nobreza inglesa, essas pessoas começaram a ter tempo livre para se dedicar a atividades esportivas, né? E elas, obviamente, competiam com outras pessoas da nobreza, né? Então, a classe trabalhadora ou a classe média industrial, que não era nobre, né, mas tinha dinheiro, começou a participar das atividades esportivas praticadas pela aristocracia inglesa. E isso não foi visto com bons olhos pela aristocracia. Então, os ingleses começaram a criar... Claro, eles não queriam, né, que os proletários... E nem eram tanto proletários, né, mas assim, que as pessoas que não eram nobres, né, participassem daquelas atividades, porque o esporte era visto como algo, como um apanágio da aristocracia. Né? Então, o que eles fazem? Eles começam a criar vários clubes, né? E aí esses clubes eram organizações fechadas que só os nobres podiam participar. E, além disso, para evitar que houvesse uma profissionalização do esporte, nessas competições que eles organizavam, nunca podia ser dado prêmio em dinheiro. Porque, claro, se você impede que os atletas se profissionalizem, só vão participar do esporte aqueles que não precisam fazer esporte como uma profissão, como um modo de vida, né? E aí você protege lá o esporte como uma atividade apenas dos que têm dinheiro, dos aristocratas, enfim. Tá? E é mais ou menos nessa época, então, que os ingleses, que sempre tiveram uma tradição de estudos clássicos muito pujante, né, eles vão buscar na Grécia Antiga esse modelo de esporte pelo esporte. Né? Então, eles criam um mito de que o esporte na Grécia era amador, que não havia esporte profissionalizante. E eles trazem justamente o exemplo dos Jogos Panelênicos, já que nos Jogos Olímpicos, Píticos, Neméios e Ístmicos, né, nos 4 Jogos Panelênicos, os prêmios não eram em dinheiro, não havia prêmio em dinheiro. Você recebia apenas uma coroa de louros, no caso dos Jogos Olímpicos, né, e a fama gigantesca que daí advinha. Né, mas você não recebia nenhum prêmio pecuniário em dinheiro. Né?
E eles dizem assim, vejam lá, na Grécia Antiga, né, os atletas competiam pela nobreza, pelo espírito de competição, ninguém fazia dinheiro com o esporte. Tá? E esse é um mito que os filólogos, sobretudo ingleses e alemães, criam e que perdura durante muito tempo, né, até surgir um livro do David Young, chamado The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, no qual, ou seja, o mito olímpico do esporte atlético, né, desculpa, o mito olímpico do esporte atlético grego amador, né, uma coisa assim, né? Ele destrói esse mito, e aí ele mostra que, muito embora os prêmios em Olímpia não fossem pecuniários, um atleta ateniense, por exemplo, quando voltava para Atenas, ganhava do Estado cerca de 500 dracmas, né? Que era o suficiente para manter ele sem precisar trabalhar durante quase 3 anos. Então, era uma fortuna, assim. Né? No livro eu mostro os cálculos lá que o Young faz, e digo mais ou menos quanto equivalia, não lembro agora, mas era o suficiente para você se sustentar durante 3 anos. Né? E aí a gente vê que os meninos, desde muito cedo, eles, porque tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos outros Jogos Atléticos da Grécia, né, que não eram panhelênicos, né, que eram jogos locais, nesses jogos locais, como as Panatenaias, que eram jogos lá de Atenas, né, competições atléticas lá de Atenas, os prêmios eram sim em dinheiro. Tá? E havia competições tanto para adultos quanto para meninos, crianças e para adolescentes. Né? Em Olímpia havia só para crianças e adultos, né? Mas em outros jogos, como os Jogos Panatenaicos, que aconteciam em Atenas, que era uma competição local, não era uma competição panhelênica, era uma competição local, havia competições para crianças, adolescentes, né, a Geneioi, e para adultos. E aí um menino que ganhava uma competição, e qualquer pessoa de qualquer classe social podia competir. Né? Então os meninos que tinham algum talento, a família obviamente colocava para tentar a sorte nesses jogos. Né? Porque se um menino ganhasse, por exemplo, uma competição nos jogos da Panathenaia, ele ganhava não sei quantos jarros de azeite, de azeite. Né? E o azeite era muito caro, era o equivalente mais ou menos também a 500 dracmas, né? Proporciona uma mobilidade social. Uma mobilidade totalmente, né? E com esse dinheiro ele conseguia sustentar a família dele, pagar um treinador e aí entrar nos circuitos dos jogos, né? Aí ele ia lá, competia na Hecatombaia, ele ia lá, competia na Heraia, e o objetivo principal era chegar em Olímpia. E aí, quando você chegava em Olímpia, é claro que você não precisava de prêmio em dinheiro em Olímpia. Uma, porque você já tinha feito muito dinheiro, você estava no ápice da sua carreira, e outra, porque a fama de ganhar uma coroa olímpica era tão grande que as pessoas iam te dar dinheiro. Ele voltava para a cidade dele, por exemplo, em Atenas, eles ganhavam, além do prêmio pecuniário, eles ganhavam diversas honras do Estado, né? Eles podiam jantar no Pritaneu durante toda a vida deles e os descendentes também, né? Então, assim, não digo que é inimaginável para a gente a fama que um atleta adquiria ao ganhar uma coroa olímpica, porque a gente também vê isso, né? A cultura da celebridade, a gente tem tudo isso na nossa cultura também, né? Mas a gente tem que pensar que a cidade de Atenas, que funcionava como um país, um estado, era uma cidade-estado, né? Ela tinha uma população bem menor do que qualquer uma das nossas capitais, assim. Sim, a proporção é difícil, não dá para fazer essa comparação. Então, assim, era uma fama absurda, né? Você ficava conhecido em todo o mundo grego, assim. Então é um mito essa ideia de que os atletas gregos não eram profissionais. Eles eram profissionais, sim, até mesmo porque para você chegar a ser um atleta de elite e ganhar uma competição nos Jogos Olímpicos, ou até mesmo só para competir, mesmo se você não ganhar, você tinha que se dedicar 100% a isso, integralmente.
não era uma atividade que você podia fazer nas suas horas livres, né? E aí pensa, a Atenas do século V, VI, VII era uma sociedade rural, né? E para uma família abrir mão de um filho que poderia estar trabalhando na lavoura, poderia estar ajudando os pais com uma renda, para abrir mão dessa força braçal aí do filho, não ia ser a menos que fosse uma família rica, obviamente, né? Mas não era o caso da maioria dos atletas gregos, para abrir mão de uma pessoa lá na força de trabalho, poderia estar trabalhando no campo, poderia estar colhendo, poderia estar cuidando da fazenda lá, do oikos, né, digamos assim. Era um custo muito grande. Então, é quase que inimaginável a gente pensar que se os atletas não ganhassem muito dinheiro, né, desde pequenos, não fosse uma atividade lucrativa, profissional, né, é uma atividade que não se sustentaria, né, porque você não teria tantos atletas competindo. Tá? Então, tem essa dimensão, né? Então, nesse quesito, a gente está mais próximo dos atletas, né, das competições antigas, né, da realidade da vida de um atleta da Grécia Antiga, do que de um atleta do século XIX, início do século XX, né, que competia por essa noção de esporte, né? Então, o que é esporte? Esporte, originalmente, era alguma coisa que você fazia como lazer, né? Então, vem do verbo deportare, né? Ou seja, tirar a sua mente das atividades mais sérias e fazer alguma atividade física por lazer, né? Essa noção não existe em grego. Né? Não existe a palavra esporte com essa conotação em grego. Em grego, a palavra mais comum para designar o que a gente chama hoje de esporte, de competições esportivas, é atlos, né? Ou seja, competição, né? Trabalho, disputa. Né? Então, em grego está sempre implícita essa noção de trabalho, de esforço, de dificuldade, de competição e de prêmio, já que a mesma palavra atlos, que dá nosso português atleta, atlético, né? Essa mesma palavra atlos, no neutro, no gênero neutro, atlon, queria dizer o prêmio que você ganhava. Né? Então, a própria noção de premiação está implícita na palavra usada para designar a atividade esportiva. Tá? Então, a gente não tem... Então, a gente tenta usar outras palavras, disputa, competição, né? Porque essa noção de esporte como algo não profissional, como algo que você faz simplesmente como um hobby, não existia. Né? Para isso, os gregos até tinham uma palavra que era paisdo, né? Que seria traduzido mais como brincadeira. Né? Mas não nesse sentido de competições em jogos oficiais, públicos. Isso não existia. E é curioso porque até quando a gente pensa no próprio português hoje, né? Quando a gente fala atleta, tem primeiramente essa conotação, a gente sempre vai remeter a alguém que está ali levando mais ao sério, que tem essa relação diretamente com a competição. Então, como que do grego já passou... Não, claro que a gente, né, respeitando todo esse arco temporal, a conotação de atleta já é muito mais de quem pratica de uma forma mais... Mas mudou sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Porque até a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou a mudar. Né? Porque se a gente for pensar lá nas primeiras Olimpíadas de 1896, em Atenas, o Comitê Olímpico impedia que atletas profissionais participassem dos Jogos Olímpicos, ainda baseado nessa ideia de que as Olimpíadas deveria ser o esporte pelo esporte, que deveria ser pela beleza da competição e tal. Então não podia haver pagamento de nenhum tipo de prêmio em dinheiro e atletas profissionais não podiam participar. Eu não lembro agora quando que foi que os atletas profissionais começaram a poder participar, mas foi bem mais tardio, assim, entre
a década de 30, 40, né, isso começou a mudar. Acho que metade dos anos 20, do século 20, começou a mudar isso. E aí o Comitê Olímpico começou a permitir participações de atletas profissionais, né? Mas essa mudança de amadorismo para profissionalismo, ela é bem recente, assim, dentro do arco histórico, né? Uhum. Ela não é, ela é bem recente mesmo. E de fato, como você falou, hoje a gente não consegue pensar, quando a gente fala atleta, a gente pensa em alguém profissional, a gente não consegue pensar que alguém possa ser, por exemplo, sei lá, nadador olímpico por esporte, né? As pessoas têm uma carreira, elas começam cedo, na ginástica artística, por exemplo, né? Elas começam bem cedo, menininhas, ainda crianças mesmo, né? E é toda uma vida dedicada àquilo ali. Houve uma profissionalização muito grande. Isso se refletiu, inclusive, na qualidade e na dificuldade das provas, né? Se a gente pega, por exemplo, a gente nem precisa ir muito lá para o início do século XX, né? Se a gente pega, por exemplo, as participações na ginástica olímpica da década de 80, 90, da ginástica olímpica feminina, eu estou pensando sobretudo na Nadia Comaneci, né? E compara com as apresentações das meninas da ginástica de hoje, a gente vê que houve um salto gigantesco, assim, em termos de acrobacias, de força física, houve uma especialização muito grande mesmo. O nível, né, de cobrança que você tem desde o início. Então, assim, é instaurado mesmo. Se você quer competir, você tem que ser o melhor. Algo que para os gregos já estava desde sempre, né? Isso, para os gregos era isso mesmo, era o ápice. Tanto que na primeira Olímpica, o Píndaro fala, né? Em Olímpia competem os ápices de força, né? Ou seja, o mais rápido, o que pula mais alto e o que é mais forte, né? Aquela questão dos sítios, altios, fortios, né? Do lema olímpico, né? Então, e aí dentro desse contexto religioso, isso transformava os atletas quase em deuses, assim, né? Porque eles faziam coisas sobre-humanas, assim, absurdamente, que para um homem comum parecia quase façanhas assim dignas dos heróis mesmo, né? E quando eles voltavam para casa, inclusive havia uma procissão, igual a gente faz, aliás, hoje, né? Os atletas desfilam no carro de bombeiros, eles desfilavam numa carruagem, numa carreta, não era nem numa carruagem, numa carreta, e aí a cidade quebrava os muros para que eles entrassem vitoriosos na cidade, né? Então havia todo um... E o Píndaro sempre fala, né? Ele diz, um dos avisos, assim, uma das precauções que o atleta tem que ter é não pensar que ele é um deus, né? Porque ele atingiu, de fato, o ápice do que um humano pode almejar, em termos de força, em termos de habilidade, né? Então ele chegou, como o Píndaro diz, ele toca as colunas de Hércules, né? Ou seja, ele chegou no ápice do humano. Além dali, ele não deve pensar em ir, porque seria já o espaço dos deuses, né? Então essa é uma advertência que o Píndaro faz muitas vezes, porque certamente essa euforia pela vitória, todo esse louvor que os gregos dedicavam ao atleta vencedor, né, o fato de ter vencido em Olímpia, isso é, como a gente diz hoje em dia, certamente fazia com que o sucesso subisse a cabeça. Sim, né? A vaidade, né? A vaidade e tal. E isso para os gregos era hubris, né? Era o excesso. Eles falam hubris, né? Soberba. Né? A palavra soberba está na mesma raiz da palavra grega hubris, né? Supérbia. Né? Então, super é o que é além. Né? E o Píndaro sempre fala isso para os poetas. Ele diz: tome muito cuidado. Não pense em se tornar um deus. Né? Porque de fato era um sentimento um sentimento e uma realidade de se estar rompendo o humano,
de ser mais que humano, de ser sobre-humano. Né? E é muito interessante nas odes do Píndaro, porque, inclusive, esses dias eu estava vendo, né? Não sei onde que eu vi isso, mas estava falando exatamente da tradução do Píndaro, da minha tradução do Píndaro, né? Então, assim, são páginas e páginas de poesia esportiva, né? E essa é uma concepção que muitas pessoas, inclusive muitos helenistas, têm da poesia do Píndaro, né? A poesia do Píndaro louva atletas, então ela é uma poesia sobre atletismo, é uma poesia sobre as provas, é uma poesia... É também, mas essa não é o principal objeto da poesia do Píndaro. Né? O objeto da poesia do Píndaro é a celebração do humano, né? Do que o ser humano é capaz. Né? Então, inclusive, ele diz isso na Pítica 3, acredito, não lembro agora. Sou ruim de identificar as passagens, mas uma das Píticas ele diz, muito famosa, né? Ele diz que uma frase famosa, né, que todo aluno de grego em algum momento ouve, ele diz assim: o que é o homem, o que não é? O sonho de uma sombra. Então, o homem não é nada, o homem é o sonho de uma sombra. Mas aí ele continua, ele diz assim: mas quando a luz da vitória cai sobre ele, ele é quase um deus, né? Quase. Ele se torna um deus. E eu acho que é muito legal até pensar no que você mesmo já falou, né? Dessa própria relação da piedade dele. Então, assim, ainda que ele louve demais, mas ele sabe o limite, né? Isso, exatamente. E várias vezes ele aponta esse limite, né? Ele utiliza muitas metáforas, assim, para descrever esse limite. Então, ele fala das colunas de Hércules, né? Que era ali o Estreito de Gibraltar, que era ali começava o desconhecido para os gregos, porque era a entrada do Oceano Atlântico, né? Então ele usa as colunas de Hércules, né? Ele usa diversos mitos para mostrar que sempre que os homens tentaram ultrapassar essa barreira que separa os mortais dos imortais, era o início da loucura, né? Era o início da híbris, era o início da desgraça. É onde você cai da graça para a tragédia, da graça para a desgraça, né? É quando você tenta estender a sua mão e ser algo mais do que você é. A noção de desmedida, né? Que é fundamental. Exatamente. E que é uma coisa extremamente humana, né? Porque se a gente vê as histórias aí das celebridades, dos políticos, dos bilionários, que é uma discussão que está muito em voga ultimamente, né? A gente vê que são pessoas que perdem a noção do que elas podem ou não podem fazer, né? Que são pessoas que acham que podem fazer tudo, né? Que não existem barreiras, não existem limites, né? E normalmente esse é o início de uma desgraça, no sentido que a pessoa deixa de ter aquela graça de ser um bem-aventurado, de ser uma pessoa sortuda, de ser rica, de ser, né, para, ultrapassando os limites do socialmente aceito, do humano, da sua própria humanidade, às vezes, recair num brutalismo. Né? Então, o Píndaro sempre mostra isso. Então, o que eu estava pensando justamente é que a poesia do Píndaro é uma reflexão sobre o humano, sobre o que é ser humano e sobre os limites do humano. Né? Então, e nessa discussão, a vitória atlética ela é como se fosse o exemplo mais elevado que o Píndaro usa para discutir esses limites, para discutir o nosso lugar no mundo, para discutir questões como sucesso e derrota, para discutir o valor do esforço, para discutir o valor do trabalho, para discutir o valor de se da educação, né? De se desenvolver as suas habilidades ao máximo. Né? Na Pítica 3, o Píndaro diz assim: ó minha alma, não anseis em te tornar um Deus, mas exaure o campo do possível. Né? Então, olha, exaure o campo do possível, né? Esgota todas as possibilidades que estão abertas para ti enquanto ser humano, né? No sentido do vigor físico,
do talento, né, da virtude, né, da coragem. Né? E, normalmente, o Píndaro usa os mitos, muitos desses mitos, inclusive, só aparecem nele, ele usa esses mitos para ilustrar essa preocupação que ele tem em discutir o humano, né? E esses limites do humano, e as qualidades do ser humano, e os seus defeitos, e o que aproxima o ser humano mais dos deuses, mais da virtude, e os perigos que esse caminho revela. E, além disso, ele discute muitas questões também com as quais a gente consegue se identificar. A primeira delas é porque ele está falando de seres humanos, né? Do desenvolvimento humano, da aplicação do esforço para ser alguém na vida, para ser algo, para se desenvolver ao máximo, para chegar ao seu ápice, ao seu melhor. Então, ele está falando sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra as trajetórias dos atletas e a sua contrapartida mitológica, né? Porque a função do mito na ode pindárica, ela é sempre mostrar, olha, existia um tempo em que os homens eram muito melhores do que eles são hoje, né? Era o tempo dos heróis. Mas mesmo hoje, existem pessoas que se aproximam muito desse paradigma, né, do homem perfeito. Então, o mito, normalmente, ele contrapõe a realidade dos super-homens, né, que eram os heróis, com a realidade do homem do tempo de Píndaro, que basicamente é a nossa realidade. É atemporal, né? Porque é fundamentalmente humano. E aí, por exemplo, na Olímpica 12, que é uma das odes que eu mais gosto, ele fala deixa eu pegar um nome aqui, porque eu sempre esqueço os nomes dos atletas. Ele fala do Ergóteles, né? Ele fala do Ergóteles, que nasceu em Cnossos, né? Começou a treinar lá enquanto menino. Cnossos fica na ilha de Creta, né? Era a cidade mais importante de Creta. O Ergóteles nasce em Cnossos, né? Começa a treinar lá, mas há uma revolução, há uma guerra civil em Cnossos. E ele precisa sair de lá, ele é expulso, a gente não sabe em que situação, mas ele precisa sair como imigrante, né? E ele vai para a Magna Grécia e se estabelece em Himera, né? E lá em Himera, ele começa a se dedicar de novo, ele perde todas as terras que ele tinha em Cnossos, ele vai praticamente situação de imigrante, né? Ele vai sem nada para Himera. Lá ele faz uma vida para ele de novo. Ele começa de novo a treinar para competir nos jogos locais ali, vai fazendo a carreira dele, até chegar nos Jogos Olímpicos. E aí o Píndaro diz assim, olha, Ergóteles, o que aconteceu? Né? Ele diz assim, se você não tivesse saído, né, obrigado de Cnossos pela guerra civil, o teu talento teria desfolhado como as penas de um galo de quintal, né? Porque você estaria lá. Então, assim, a adversidade, aquilo que você viu como adversidade naquele momento, na verdade, foi a oportunidade que os deuses tiveram para você desenvolver o seu talento. Até você chegar ao dia de hoje aqui, em que você é coroado um vencedor olímpico. E mais ainda, o Ergóteles, ele foi um periodonix. O que era um periodonix? Era um atleta que ganhava as 4 coroas, a olímpica, a pítica, a ístmica e a nemeia. Durante toda a vida do Píndaro, só houve 4 periodonix. Era um feito assim, muito, muito difícil de conseguir. E o Ergóteles consegue. E essa é uma questão que o Píndaro discute, ele vai discutir isso de novo na Olímpica 7. Muitas vezes a gente passa por momentos na nossa vida muito angustiantes, muito terríveis, por tragédias, né? A gente tem que sair do nosso país, tem que ir para outro, né? Mas a gente não sabe prever se isso que a gente está encarando como uma tragédia, lá no futuro não vai nos beneficiar. Pois é, essa história. Ou então o contrário, né? Às vezes, de repente, sei lá, você ganha na Mega Sena
recebe uma herança, e você acha que aquilo é uma grande bênção. E o que acontece é que a partir dali começam só a ter desgraças na sua vida, né? O que parecia uma bênção se revela numa maldição. Então, assim, na Olímpica 7, quando o Píndaro fala quando ele celebra nessa ode, né, o Diágoras de Rhodes, que foi talvez o atleta mais famoso de toda a Grécia. Ele era um boxeador, toda a família de boxeadores, né? Ele cita justamente o mito dos Elíadas. Ele cita o mito do Tlepólemo, né, que é expulso da sua pátria e precisa ir para Rhodes, porque o Tlepólemo mata o sogro dele, né, com uma cacetada no momento de ódio, e aí ele vai para Rhodes, né? Então, uma tragédia que vira... Por que é uma tragédia que vira uma bênção? Porque lá em Rhodes ele é honrado, né? Quando ele morre, se estabelece jogos em honra à vida dele, e ele se torna um herói local. E o Píndaro cita ainda outros 3 mitos, né? Que mostram justamente essa questão de que a gente não consegue prever. O nosso nous, a nossa mente, né, ela não alcança as consequências, todas as consequências de um determinado evento, né? E aí, por último, ele cita o próprio surgimento da ilha de Rhodes, né? Quando os deuses estavam dividindo lá o mundo entre si, né, o deus Hélio, que é o Sol, estava ausente, porque ele estava lá na carruagem dele pelo céu. E aí os deuses dividiram todas as terras, e quando Hélios chega no Olimpo, ele diz assim, mas não sobrou nada para mim. E aí Zeus diz para ele, não, mas vamos então vamos relançar os dados, né? Porque eles faziam os astrágalos, né? Porque eles faziam um sorteio, eles colocavam os dadinhos lá dentro do capacete, e aí sorteavam que parte ia caber a cada deus. E aí Hélios diz assim, não é preciso refazer o sorteio, né? Assim, quando eu vinha para cá, eu vi uma terra que não existia ainda se erguendo debaixo do oceano. E eu queria então que vocês jurassem que essa terra, então, seria dedicada a mim. E aí Zeus disse, pois assim seja, essa terra será tua. Então, nessa última parte do mito, né, ele apresenta 3 mitos em que as pessoas interpretaram os acontecimentos como uma tragédia, e depois isso revelou uma bênção, né? E aí, quando a mesma coisa acontece com um deus, o Hélios, o deus tem a capacidade de prever que aquilo que aconteceu, ou seja, dos deuses terem sorteado as terras sem a presença dele, e ele ter ficado sem nenhuma terra, não era algo ruim, era algo bom. Ele diz assim, não mude nada do que foi feito, né? Porque essa terra ainda não existia, ela vai ser agora e ela será minha. E aí ele profetiza, né, todas as glórias da ilha de Rhodes, né, que será a ilha dedicada a Hélio, né? Então, assim, com isso ele mostra que os homens não têm a capacidade de prever todos os resultados de uma determinada ação ou de um determinado evento. Apenas os deuses são capazes disso. E muitas vezes a gente resiste a determinadas coisas na nossa vida, né? E a gente pode estar lutando contra algo que talvez surgiu naquele momento para no futuro nos favorecer. Então, quer dizer, quem que não consegue se identificar com esse tipo de reflexão, né? Todos nós. É terapêutico. É terapêutico, exatamente, né? Então, por isso que eu digo, a poesia do Píndaro, ela é sim a celebração de competições atléticas, mas ela é uma poesia extremamente filosófica que celebra o humano e o divino, né? E, sobretudo, o desenvolvimento humano, as vicissitudes humanas. Então, é uma poesia que trata do humano, do homem. O homem é o centro da poesia do Píndaro.
E ocorre que nessas odes o homem é um atleta, porque o atleta para os gregos era o paradigma do homem, era o mais perfeito que um homem poderia chegar a ser, era um atleta. E essa é uma questão que é difícil para a gente compreender, né? Porque em algum momento da nossa história ocidental, a literatura ela foi descorporificada, né? Ela foi retirada do ambiente da comunidade, né? Então a gente está falando aqui de poesias que eram cantadas, eram canções, né? Que eram performadas em público, né? Com dança, com música, né? É como se a gente tivesse aqui só o libreto de uma ópera mesmo, né? Mas a música, a dança, a gente não tem mais. Então, era uma poesia que era feita em público, para a comunidade, que envolvia corpos, que envolvia cultura material, né? E isso a gente não tem mais, né? A partir de um determinado momento, a literatura ela se descorporificou, a ponto de a gente, muitas vezes na academia, a gente ter certos preconceitos de que o culto ao corpo, não no sentido de adoração do corpo, mas no sentido de praticar esportes, de praticar uma luta, de ir na academia, né? O culto ao corpo, em geral, ao físico, ele é incompatível com a atividade intelectual. Né? Só que uma coisa complementa a outra. Uma coisa... Então, a gente tem a ideia do atleta como burro, do fisiculturista como uma pessoa idiota, né? Que não é capaz de uma reflexão. E a ideia que a gente faz do intelectual é aquela pessoa frágil, aquela pessoa que não liga, né? Isso é muito comum na Inglaterra, inclusive, né? Que não liga para o corpo, as mulheres não devem se maquiar, não precisam se maquiar. Então, assim, há uma separação, né, entre o corporal e o mental. Há um divórcio, né, entre o intelectual e o físico. E isso, em grande medida, não existia para os gregos arcaicos. Né? Isso começa a surgir com o Sócrates. Né? Começa a surgir com o Sócrates, com Platão. Né? Mas na Grécia arcaica, a gente está falando justamente da geração anterior ao Platão, né? Platão do século V, então a gente está falando do século VI, né? 6 para trás, 6 até o sétimo. Né? Na Grécia arcaica, não havia essa distinção entre o físico e o intelectual. Inclusive, o próprio Platão, na República, fala acerca da importância da ginástica na ideia, na educação. Né? Mas, em algum momento na nossa sociedade, aconteceu esse divórcio. Né? Então, é muito difícil para a gente entender. Então, é nisso que eu rechaço essa classificação do Píndaro como poesia esportiva. Porque isso coloca a poesia dele como uma poesia dedicada a louvar pessoas frívolas, né? Pessoas que só se preocupam com o corpo. Ai, que tema tão pouco poético, né? Nossa, muito pelo contrário, Píndaro é tão poético. Ainda existe esse preconceito, assim, as pessoas ainda pensam assim, mesmo dentro da academia, né? Quem não conhece muito bem a poesia do Píndaro, ainda pensa assim, mas o cara ficava louvando tiranos, louvando atletas, né? Que coisa mais desinteressante, porque a nossa lírica, ela se tornou, sobretudo, uma lírica amorosa, de um lado, né? Então a gente vê isso até mesmo na fama que determinados poetas gregos têm até hoje, como a Safo. Né? Safo é sempre um sucesso porque ela fala de amor, ela fala de relacionamentos e tal. E, por outro lado, a lírica, ela é, até mesmo nas definições modernas, ela é a expressão de uma individualidade. Né? Ao passo que o Píndaro faz uma poesia que está voltada para a comunidade, para o público, né? Para o corporal, né?
a excelência humana, para a virtude e tal. Então, não existe nenhum tipo de caráter erótico amoroso na poesia do Píndaro, pelo menos nos epinícios, né? Os fragmentos da história. Mas, por exemplo, a poesia dele, pensando nesse contexto, né, dos 9 canônicos, líricos, foi uma das que mais perdurou, assim, até em material mesmo, né? Então, acho que a importância dele também está nisso, né? Nessa influência que ele teve, nessa recepção, em maior ou menor grau. Se ele está aqui para a gente hoje, é devido a essa importância da poesia, você não acha? Sim, sim, com certeza. E aí era o que eu ia falar em seguida. Porque essa lírica amorosa, individualista, ela surge na segunda metade do século XIX, com o romantismo, né? Não falando mal dos românticos, é o meu movimento preferido, movimento literário preferido, assim. Ela surge com o romantismo, mas ela também vai se desenvolver, sobretudo, dentro de uma sociedade. E essa é uma reflexão muito importante, eu acho, que a gente precisa fazer sobre lírica amorosa, lírica contemporânea, né? A lírica amorosa contemporânea, ela é uma poesia muito associada com o nosso sistema capitalista. Sim, totalmente. Em que o eu é mais importante do que a comunidade, né? E porque as minhas relações com o resto da comunidade, com objetivos, com democracia, elas começam a ser erodidas e destruídas, a única coisa que sobra é a minha relação com o outro, né? Então, é eu ou eu e o outro. Há um encurtamento das relações humanas dentro do capitalismo, né? E isso favorece o surgimento de uma lírica voltada na pessoa, né? E num relacionamento mais limitado, né? Entre pessoas e tal. Acho que essa é uma reflexão importante. Tá? Ao passo que a poesia do Píndaro é uma poesia mais pública, né, mais voltada à comunidade, uma poesia de caráter mais filosófico e tal. Então, por que o Píndaro foi preservado, né, melhor preservado que os outros poetas? De fato, os dois poetas melhor preservados até um determinado ponto, mais bem preservados, desculpe, até determinado ponto, foram justamente o Píndaro e a Safo. Houve ali, durante o período antonino no Império Romano, então séculos 2, 3 depois já da Era Comum, né? Houve uma espécie, os educadores lá da elite romana, eles fazem uma espécie de resumão dos poetas gregos. E aí eles selecionam, é o que se chama de epítome, né? É um resumão mesmo. Eles assim, olha, não dá para estudar todos os poetas gregos porque o tempo é curto. Então, assim, vamos estudar como representante principal dos poetas corais, o Píndaro, e como representante da lírica monódica, a Safo. Né? Mas a Safo sofreu muito depois com o vandalismo cristão, né? Por causa do caráter erótico da poesia dela, vários outros poetas também, né? E também por uma série de outros motivos, não foi só por causa da censura cristã, né? Por diversos outros motivos, a Safo acabou, a obra da Safo acabou sendo quase que completamente destruída, ao passo que a do Píndaro foi preservada, né? Também porque há muitos eventos históricos que o Píndaro relata, né, e muitos mitos que só aparecem nele. Mas também pela qualidade da poesia dele, que sempre foi vista como uma poesia de alta qualidade, né, de profundo lirismo, né, e de uma profundidade ética e moral muito grande, muito forte, né, e que, de certa forma, sempre esteve em consonância, em sintonia com a poesia até mais ou menos a emergência do romantismo mesmo, né? Porque, veja, o Píndaro é descoberto de novo na Renascença, né, depois de um grande período de obscuridade, né, da queda do Império Bizantino até já o final da Idade Média, né? Então a gente tem aí cerca de 500, 600 anos em que há um declínio do conhecimento dos autores gregos no Ocidente,
havia 3 ou 4 pessoas em toda a Europa no século XVI que sabiam ler grego, né? Então não havia traduções. E aí, no início do século XVI, o Píndaro começa a ser retraduzido, reeditado. Inclusive, o primeiro editor do Píndaro no Ocidente é o Aldo Manúcio, né? Agora acabou de sair esse livro espetacular sobre o trabalho editorial do Aldo Manúcio, pela Minema também, né? E aí começam a ser produzidas traduções em latim do Píndaro, né? E essa poesia do século XVI, do século XVII, do século XVIII, ainda é uma poesia muito pública, né? Muito oral, né? De performance. Então a gente tem os autos, né? Não é uma poesia ainda intimista e feita para ser lida em particular, mas é mesmo porque as taxas de alfabetização até a segunda metade do século XIX eram muito baixas, né? Então, a maior parte da poesia se dava em performance, era cantada e tal. Então, e quem produzia também ainda estava muito preocupado com essas convenções retórico-poéticas de toda uma tradição, né? Exatamente. Então, o ambiente era propício realmente para o Píndaro, né? Era propício ao Píndaro, né? E é ele, de fato, que na Renascença, né, final do século XVII, início do XVIII, vai fazer com que o gênero ode, né, renasça, né? Com o Ronsard, né, com diversos outros poetas, né? O gênero ode ele renasce na literatura ocidental a partir da emulação dos poemas pindáricos, né? Então tem toda essa questão aí de recepção que é muito importante e muito interessante. E é isso, mas assim, a questão é que a gente precisa, de certa forma... A outra questão que eu queria levantar é que a poesia do Píndaro é uma poesia difícil. Tá? Sim, muito. Ela é uma poesia que exige dedicação. Inclusive, um dos principais nomes para esse tipo de poesia, isso eu falo na introdução também, é Ainos. Ainos é uma linguagem cifrada. É uma linguagem que tem muitas camadas, né? Então, se você pegar para ler o Píndaro apenas pelo mito, apenas pela historinha que está ali, né, ele de fato não vai despertar muito interesse. Mas quando a gente começa a relacionar o mito, a história dos atletas, com os eventos contemporâneos, com as reflexões que o Píndaro faz acerca da vida humana, das vicissitudes, do sucesso, a gente começa a acessar outros níveis, outras lâminas, né, dessa linguagem cifrada, polissêmica, que ainda são muito eloquentes para os dias de hoje. Sim, Né? com certeza. E até a própria disposição linguística também, né? A sintaxe do Píndaro, e todas essas questões mesmo métricas. Eu lembro que no curso de letras, assim, quando disciplina de lírica, do Píndaro é o mais difícil. Então já era como um tópico, assim, né? Um lugar comum dos estudos clássicos. Enfim, Píndaro é um autor muito difícil no sentido de camadas mesmo, né? Precisa de uma bagagem, de um repertório. Não é tão de cara, né? Assim, precisa mesmo dessa bagagem. Isso, e aí é que entra o papel também do tradutor e do comentador, né? É impossível ler o Píndaro sem notas, sem alguma espécie de ajuda. E nunca as edições do Píndaro, desde a antiguidade, nunca foram apresentadas sem algum tipo de nota, sem algum tipo de ajuda, né? Até a edição do Heine, do final do século XIX, né, todas as edições do Píndaro vinham acompanhados dos comentários antigos, né, que a gente chama de escólio. Né? Escólio porque eles eram feitos à margem, assim, então iam circundando a margem. Escólium quer dizer torto, né, revirado, né? Porque ia se escrevendo à margem, ali anotando, fazendo as anotações à margem. Né? E aí eu já quero até saber um pouco como que você chegou no Píndaro, como o Píndaro chegou a você, como que despertou essa paixão para, de fato, fazer esse empreendimento de estudá-lo e mais ainda de traduzi-lo.
preciso lembrar aqui do meu, que já faz algum tempo, né? É a bagagem mesmo, né? O próprio repertório. Isso. Bom, eu estudei no mestrado, eu estudei Simônides, né? Que é um poeta da mesma geração do Píndaro e que também foi um poeta que compôs epinícios para atletas. No entanto, a poesia do Simônides foi praticamente perdida, né? A gente tem apenas fragmentos de epinícios e fragmentos de algum. E ele era tio do Baquílides, que era um poeta da mesma geração que o Píndaro, cujos epinícios a gente tem. Tá? Mas foi uma questão de me apaixonar pela linguagem mesmo do Píndaro. Né? De maneira geral, eu sempre gostei de poesia que tem um cuidado, que se interessa pela manipulação da linguagem, assim, nos mais profundos níveis, né? Então, assim, que a gente tende a chamar de poesia difícil, né? Então, eu sempre gostei muito de poesia barroca, né? Sempre gostei muito do barroco, do romantismo, da escola do Gonçalves Dias. Então, sempre me interessei por poesia que tem um trabalho mais complexo com a linguagem. Né? Sempre vi isso como... Sempre foi algo que me interessou mesmo. Né? E eu acho que o Píndaro me pegou por aí, né? Pela dificuldade em entender, mas aí, quando você passa um determinado momento convivendo com aquela poesia e decifrando mesmo, né? A recompensa é muito grande, né? Então, isso também revela um pouco a minha experiência com o próprio grego, né? O grego não era uma língua que eu escolhi fazer, né? Foi a minha primeira opção, né? Quando eu entrei na Universidade de São Paulo. Mas eu me interessava mais por latim, na verdade. Eu achava o latim mais bonito. Mas eu me inscrevi pelo grego pela questão da erudição mesmo, por ser, enfim. Mas não era uma língua que eu achava bonita, né? Mas aos poucos o grego foi me conquistando, assim, quanto mais eu aprendia grego, quanto mais eu estudava grego, mais eu percebia, né, a beleza do grego. Então, não é uma língua que se entrega fácil, né? Acho que essa é a questão. O grego não é uma língua que se entrega fácil. Você precisa ralar muito antes de conseguir apreciar um poema em grego, uma prosa como a do Tucídides. Isso é uma coisa que, assim, pela minha própria natureza, eu gosto bastante. Né? E o Píndaro, também nesse sentido, é um poeta que apresentava um desafio nesse nível. Assim, né? Em meu lugar, é um poeta muito pouco estudado, mesmo hoje. Né? Então, eu comecei a estudar o Píndaro em 2009, meu doutorado é de 2014, né? 2016, a gente ainda tem o quê? 4 ou 5 pindaristas no Brasil, né? Temos 2 traduções, a minha, né, e a do Roosevelt. Então, é um poeta muito pouco estudado ainda também. Né? Então, eu acho que nesse trabalho de tradução, de estudo, no próprio esforço para me conectar com essa poesia, eu fui gostando cada vez mais do Píndaro. Tá? E assim, praticamente dediquei a minha vida a ele, né? Estou dedicando ainda. E eu acho que a vontade de traduzir vem justamente dessa vontade de transmitir para o leitor que não sabe grego essa beleza. Porque é muito ruim você apreciar alguma coisa sozinho. Sim. Isso que te torna professor também, né? É muito ruim você apreciar uma coisa sozinho, né? Você não ter como compartilhar uma coisa tão bela com outras pessoas, né? Então, eu costumo brincar, eu digo que o tradutor traduz muito por pena, né? Eu tenho muita pena de quem não consegue ler o Píndaro,
Então, assim, a pena me motiva. Eu tenho pena das pessoas não poderem acessar tanta beleza de um poeta, tanta genialidade, tanta compreensão do ser humano, né? Isso me motiva, realmente, isso me motiva a traduzir, né? Querer passar essa experiência para quem não pode, né, lê-la no original, no grego. Então, assim, quando eu digo pena, obviamente eu estou brincando, né? Não é uma pena desdenhosa, é uma pena generosa, porque eu quero que outras pessoas apreciem também, tenham a alegria de poder ler o Píndaro da mesma forma que eu tenho, né? Passei tantos momentos sozinhos com o Píndaro traduzindo e às vezes, muitas vezes me emocionando com a poesia dele. Eu gostaria que outras pessoas fossem capazes de ter essa mesma experiência, né? Então, acho que esse é o que me motiva a traduzir o Píndaro, né? Não deixar que ele morra. Eu me sinto quase como que né? Chega a ser até quase presunçoso dizer isso, né? Mas eu me sinto quase que como um embaixador assim do Píndaro, né? Eu me sinto quase que em dívida de ter podido lê-lo no original e ter tantas coisas boas que ele me trouxe, tantos momentos maravilhosos de leitura, de compreensão, de reflexão. Seria muito egoísta da minha parte guardar isso para mim. Que bom que você não é egoísta. Nós agradecemos. Porque, então, assim... tem esse lado altruísta, né, de querer passar isso para frente, e também, mas tem um lado egoísta também, de assim, não posso só eu apreciar isso, eu quero que outras pessoas vejam também, que curtam comigo o Píndaro, né? Então, que bom que você gosta, não é egoísta. São muitas emoções conflitantes, assim, né? Que a gente, assim, eu defino como paixão, eu tenho absoluta paixão pela poesia do Píndaro. Acho que é o maior poeta de todos os tempos, né? Os homeristas que me perdoem, mas o Píndaro não concordaria que ele é maior que Homero, mas para mim ele é, né? Assim, se eu tivesse que levar um autor para uma ilha deserta, eu levaria o Píndaro, não levaria o Homero. Sinto muito. Talvez levasse o Ésquilo também. O Ésquilo e o Píndaro. Então, assim, acho que é isso. Acho que quando a gente é apaixonado por algo, e muitas vezes eu sinto que falta isso na academia, né? Falta paixão, falta... Brilho no olho, né? Isso, brilho no olho de amar um autor, assim, e eu posso dizer que eu amo esse cara, assim, amo o Píndaro, sem nunca tê-lo conhecido, assim, apenas pela obra dele. A genialidade, né? Eu lembro que... Genialidade, humanidade, sabe? E ele era um cara muito conturbado também, nem entramos nessa questão aí, mas enfim... E é isso, acho que a minha tradução, quando eu falo lá da tradução, eu digo, né? Meu objetivo principal é passar a minha experiência com o grego do Píndaro para o português, né? Então, numa tradução, as pessoas sempre dizem assim, mas qual que é a tradução mais fiel? Não existe tradução fiel, né? Existe a fiel tradução de uma experiência. Sim. E é isso que eu procuro com o Píndaro, né? Porque a tradução é uma operação eminentemente subjetiva, no sentido de... A sua leitura, né, que você Sim. tem, o seu trabalho. Ela depende de um sujeito, né? Sim. Ela depende de um sujeito. Então, quando as pessoas dizem assim, mas qual que é a mais fiel, né? Qual que é o que elas estão querendo dizer é assim, como que eu posso ler o Píndaro como se eu estivesse lendo em grego sem ler grego? E isso não é possível, né? Porque então, atravessa tanta coisa, né? Isso, e aí há isso é inconsciente, obviamente, as pessoas não se dão conta disso, né? Mas há uma invisibilização do tradutor, né? Ou seja, eu quero ver além do tradutor no grego, mas é impossível. O tradutor é quem vai te mostrar o grego, ele vai te pegar pela mão e vai te dizer, olha, ele está dizendo isso aqui dessa maneira e tal. Então, há um sujeito entre o leitor e o original, e esse sujeito é o tradutor. É impossível, né? Então, assim, a tradução mais fiel é a mais fiel
representação da leitura do tradutor. Por isso que eu sempre digo que o único compromisso de fidelidade que o tradutor tem é consigo mesmo. O tradutor precisa ser fiel a si mesmo, à sua leitura, né? E ofertar essa leitura para os seus leitores, né? Por isso que é importante também ter várias traduções, né? Hoje a gente tem 2 traduções, eu espero que daqui a alguns anos a gente tenha várias traduções do Píndaro, como a gente está tendo agora de Homero, várias traduções da Ilíada, da Odisseia, eu espero que haja várias traduções, todas essas traduções ajudam a entender melhor um autor. Então, assim, não tenho a pretensão de que minha tradução será definitiva, porque não será, né? Mas ela é uma leitura fiel, no sentido de que ela representa a minha experiência, os meus anos de estudo com a linguagem do Píndaro, e também a minha vivência emocional com esse autor. Né? Então, acho que é isso. Não, e assim, eu acho que nós que somos beneficiados, leitores da sua tradução, e é uma coisa que eu comento com as pessoas que eu tenho conversado aqui, mesmo da minha experiência há uns anos atrás como acadêmica, a tradução ela é a porta de entrada, sabe? Sobretudo no Brasil, que assim é tão distante às vezes para a pessoa ter esse contato com o grego, com o latim, com essa literatura que é tão magnífica, mas a gente, enfim, né, tem essa distância mesmo na educação básica, no ensino superior, a gente sabe das dificuldades, a tradução ela é a porta de entrada, é o guia mesmo, né, que vai te dizer, olha, deixa eu te apresentar esse leitor. O que eu acho que é bacana das edições que a Minema tem feito, que outros trabalhos têm feito no Brasil, pensando agora nessa relação com o português, eu acho que é justamente isso, fazer essa apresentação que é tão completa, as notas, é todo um trabalho mesmo, né? Todo fruto de uma pesquisa, de uma experiência que você teve com o autor, e a porta de entrada para que outras pessoas conheçam em português, através da sua leitura, mas que possam se interessar ainda mais e surgir mais pesquisas e mais pessoas interessadas. Eu acho que é um caminho, né? Então, assim, é muito louvável. Claro, e a gente está numa situação no Brasil em que a gente teve uma expansão muito grande, né, e muito profícua dos estudos clássicos. Assim, a gente formou, da minha geração para frente, a gente formou vários classicistas, né, vários helenistas, vários latinistas, e isso está produzindo frutos agora, né? Várias traduções de obras que a gente jamais pensou que viria em português, inclusive numa produção muito mais profícua até que a produção europeia, se a gente for pensar, por exemplo, em traduções em língua portuguesa, né? A gente tem muito mais traduções aqui no Brasil do que em Portugal, por exemplo, né? De autores clássicos, mas ainda é um trabalho pioneiro, né? Ainda é um trabalho incipiente. A gente está começando a escrever a história dos estudos clássicos e gerar um público leitor, né? Gerar pesquisas nessa área. Então, assim, a tradução, como você falou, ela é uma porta de entrada, não só para os leitores, mas ela também é uma porta de entrada para o próprio autor, né? Porque sem a tradução, o autor morre. E eu acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer, que já foi feita pelo Benjamin, né, lá na Tarefa do Tradutor, que ele fala justamente isso, que é através da tradução que os autores podem ter uma pervivência ao longo do tempo. Né? Porque pensa, quantas pessoas sabem grego antigo? Quantas pessoas sabem latim? Imagina se os autores precisassem depender dessas únicas pessoas que sabem grego e latim para continuarem sendo lidos, né? Eles desapareceriam. Então, a tradução é uma espécie de seleção do cânone também, e é uma forma de pervivência do autor. Né? Só é traduzido aquilo que vale a pena ser lido. Né? Então, a tradução também é uma avaliação da obra e do autor. Né? E é por meio dessas reencarnações do autor na tradução que ele continua vivendo, que ele tem uma espécie de metempsicose, né? Então, assim, eu acho que essa reflexão sobre a importância do papel do tradutor
é uma reflexão que precisa ser cada vez mais feita, né? No Brasil, até mais, a gente discute mais isso, né? A gente discute mais tradução do que na Europa mesmo, né? Tradução na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, é visto como uma atividade menor, assim, né? Então, tradutor, né? Não tem aquele rigor com a língua e tal. Só que sem a tradução, as obras da antiguidade se perdem, porque, na verdade, a porta de entrada, né, ou a porta de saída, ou a porta de acesso é o tradutor, são os tradutores, né? São eles que fazem essa mediação entre culturas, né? E nisso eles enriquecem a língua, eles nos dão acesso a autores que nós não poderíamos ler de outra forma, né? Eu mesmo sou um grande leitor de literatura russa, estou aprendendo russo, mas não tenho ainda, né? Então sou extremamente grato ultimamente a proliferação de traduções de autores russos, né? Sou um grande admirador do trabalho do Aliyev, por exemplo. Então, é isso, né? Nem todos nós podemos saber todas as línguas, então o tradutor sempre vai ser importante. Sim, e assim, a gente, né, comenta sempre para esse viés da pesquisa, mas não só. Às vezes a pessoa quer apreciar Píndaro e, enfim, está aqui disponível para ela, e certamente, graças a você. Isso. Então, só posso agradecer mesmo. Claro, isso, nem tudo precisa. Eu acho que a tradução é justamente isso, jogar as coisas para além do muro da universidade. Sim. E, nesse sentido, a tradução também é democratizante, porque a gente sabe que há um discurso muito enfático no sentido de que o que se produz nas universidades não chega para a sociedade, não chega extramuros, assim, as pessoas não têm acesso, que não é verdade, né? Porque quando você traduz um determinado autor e publica essa tradução, você não está publicando 1 ou 2 anos de trabalho, né? No meu caso, por exemplo, foram mais de 10 anos de trabalho com o Píndaro, só com as odes olímpicas, foram mais de 10 anos, né? Com as odes olímpicas, assim. Então tem todo... E aí no meio... viagens de pós-doutorado, pesquisa, bolsas de pesquisa. Então, muitas coisas se concentram nesse produto final, né? Então, é o que eu sempre digo, quando as pessoas me falam, mas os professores se encastelam na universidade, pode ser que existam alguns casos desses, mas é bom lembrar que a gente está traduzindo, a gente está produzindo, e, sobretudo, na questão da produção acadêmica, né, o Brasil é um dos países que tem praticamente toda a sua produção acadêmica disponibilizada em jornais de acesso aberto. Tá? Então, basta você digitar um título, alguma coisa lá, e você tem acesso a isso. Tá? Então, a tradução também é uma forma de devolver para a sociedade esse investimento que foi feito quando toda a minha formação foi feita em escolas públicas, em universidades públicas, então também há um certo sentimento de dever de devolver isso para a sociedade, e eu fico muito contente de fazer isso na forma dessa tradução do Píndaro, né, de estar dando isso de volta aí para a sociedade. Perfeito, a gente agradece. Esse é o produto, então a gente agradece. Bom, Beth, só tenho a te agradecer. Eu acho que foi maravilhoso, assim, poder te ouvir, poder conversar um pouquinho, saber mais de como foi essa trajetória mesmo, né? Não é do dia para a noite. Tem muito repertório, tem muita bagagem, são muitos anos pindáricos. Então, enfim, um louvor a você aqui hoje. Muitíssimo obrigado. Pela atenção, pela disponibilidade, pela gentileza. Eu acho que todas as pessoas também que estão assistindo são muito gratas por essa conversa e, sobretudo, pela obra, por ter mais essa acessibilidade. É sempre uma alegria falar de Píndaro, é sempre um prazer para mim e, como eu sempre digo, viva Píndaro. Viva Píndaro. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Ou, enfim... Não, queria agradecer só a entrevista, todo o trabalho, né, a atenção que foi dada à publicação dessa tradução, toda a equipe da Minema, e dizer que estou trabalhando na tradução das odes píticas e que logo teremos mais um volume aí do Píndaro sendo publicado.
aguardamos ansiosamente novamente Viva Píndaro. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Robert. Obrigado, tchau.